vamos fazer a prece para que a gente possa dar início à nossa reunião. A gente vai procurar serenar o coração ainda mais, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, procurando sentir a presença e envolvimento da espiritualidade amiga e tem nos auxiliado no campo do aprendizado e muitas vezes na solução de dificuldades que têm visitado os nossos lares. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Jesus, nosso Mestre. Aqui novamente nos posicionamos, Senhor, de modo a trabalhar o nosso coração naquele movimento em que a confiança nos recursos espirituais de ordem superior passa a ocorrer de uma forma mais harmônica, estabelecendo no plano prático da vida aquela movimentação segura na fixação dos valores da vida maior, expressões do amor e da fraternidade. Permita que os benfeitores, Senhor, que trabalham intensamente na terra e no mundo, possam de alguma forma nos auxiliar, sensibilizando o nosso mundo íntimo na assimilação dos conteúdos que aqui serão trabalhados do Evangelho à luz da doutrina espírita, nos levando, Senhor, àquela percepção madura da vida, daquela compreensão ante os acontecimentos e lutas que têm se dado com todos nós. Lembramos, Senhor, não só dos nossos familiares, mas rogamos a Ti também em favor da humanidade. Que os homens, Senhor, nas lutas em que se encontram, possam receber o amparo, a proteção, os recursos que promovam, acima de tudo, o despertamento consciencial, de modo que as ações possam retratar a fidelidade aos princípios do amor e da fraternidade, naquela posição, Senhor, em que o socorro aos semelhantes se expressa, não só no campo das dificuldades que visitam em termos de saúde e outras mais, mas promovendo, Senhor, o esclarecimento e o despertamento consciencial dos seres. Fica conosco, Senhor, de modo a chegarmos ao termo da nossa reunião, um clima de muita paz e de muita harmonia. E em Teu nome, nós damos início à reunião da noite. Que assim seja. Muito bem, gente, nós vamos prosseguir com o nosso estudo e nós estamos trabalhando aqui no Livro dos Espíritos. Iniciamos na semana passada o capítulo de número 4 da primeira parte. As questões desse capítulo está abordando para a gente a respeito do princípio vital. Nós até iniciamos algumas questões na semana passada, que no primeiro subitem fala para a gente a respeito dos seres orgânicos e inorgânicos, começando a nos proporcionar uma compreensão maior do próprio movimento da vida, do contexto em que nos encontramos. Obviamente tem toda uma estrutura, né, que está aí estabelecida, a qual utilizamos, na qual nos movimentamos, e na essência o trabalho a ser feito é o trabalho de iluminação da criatura, do ser do espírito, que começa a se despertar para esse entendimento, para essa compreensão. Porque até um certo ponto, até uma certa caminhada dos seres, o processo se dá relativamente dentro de uma inconsciência, sem de uma percepção clara e objetiva. Somos como que conduzidos pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, pelas pessoas que se encontram à nossa volta, pelos espíritos de ordem superior que promovem esse trabalho de aprimoramento de todos nós, de um modo geral. Mas chega aquele momento, chega aquele instante em que nós passamos a apresentar, obviamente no início, uma relativa consciência do movimento evolucional. E dentro disso começamos a atuar com uma maior propriedade. E essa ação, como todas as outras, e obviamente essa apresenta a consciência ali, já participando das ações, do comportamento, passará a apresentar o seu retorno. Lei de ação e reação. A semeadura livre, a colheita obrigatória. E dentro desse movimento, o que está acontecendo? Na intimidade do ser da criatura, os valores estão sendo devidamente tratados. Passamos a realmente entender melhor determinadas posturas, determinados conhecimentos, determinados valores que vão sendo apresentados. A experiência é de fundamental importância para isso. André Luiz chega a abordar para nós no livro Evolução em Dois Mundos, um processo, obviamente, que ele traz de uma forma simples, mas tentamos auxiliar na compreensão desse movimento da fixação dos valores. Então ele mostra lá que para a inteligência que está se desabrochando, está começando as suas primeiras expressões ali na primitividade, as almas ali encarnadas entendem o seguinte: quando eles invadem um território alheio, em função de comida, os interesses básicos que são apresentados, eles vão compreendendo que essa invasão gera o retorno no sentido de que aqueles que foram invadidos se defendam e até mesmo passam a invadir posteriormente o território deles.
Então esse movimento simples a princípio, que está natural, está de acordo com o estágio evolutivo dessas almas, já começam a estabelecer ali uma consciência ainda embrionária dentro da questão da lei de causa e efeito. Se cometeu invasão, abre precedentes para que o seu território seja invadido por aqueles que sofreram a invasão anteriormente. E vão percebendo o seguinte também, obviamente, em lances em que o aprimoramento está se dando. Quando se dá o braço a um companheiro que caiu, machucou, tentando auxiliar, automaticamente cria uma predisposição no outro para também estender o seu braço, no momento que a queda é nossa. Então são movimentos simples, mas que vão estabelecendo o quê? Conscientização do ser dentro do processo da vida, do processo da existência. Então, quando a espiritualidade vem nos auxiliando a compreender aqui nessa trajetória evolutiva que está sendo apresentada nessas questões do Livro dos Espíritos, é justamente para nos auxiliar no campo prático da vida, da existência. Ah, mas falando de seres orgânicos, seres não orgânicos, sim, porque é importante que a gente conheça a base na qual nos apoiamos dentro dessa trajetória de aprendizado infinito em que nos encontramos, nos achamos, né? Então é importante que passemos por essas experiências, passemos por esse grau de compreensão, de entendimento. São coisas que, sem dúvida alguma, as ciências humanas, vamos colocar assim, que revelam também facetas da criação divina, segundo a capacidade nossa de compreensão, de entendimento, mostra para nós isso claramente. Então, por que a doutrina está apresentando? Porque tem uma coisa muito diferencial aqui, que é a presença do Espírito. Porque a ciência oficial, que nós estudamos, a biologia, ela estuda as reações químicas, vários processos que são decodificados ali. Mas não se associa a esse processo a presença do Espírito, e a gente estudou aqui, em questões anteriores, que é necessário a união do Espírito com a matéria para intelectualizar a matéria. Então toda a matéria, toda estrutura que nós observarmos no universo infinito e que apresenta uma expressão de inteligência, está presente ali o Espírito. A presença do Espírito é marcante. Agora, no Espírito, na condição que nos encontramos, é o princípio inteligente que foi abordado anteriormente. Porque quando essa questão é respondida, é justamente no capítulo que vai abordar a respeito do princípio inteligente do universo, né? Mostrando aí pra gente que as estruturas que encontramos no universo infinito tem a presença do princípio inteligente nas diversas fases evolutivas em que ele se encontra. Então são pontos de aberturas que a doutrina espírita nos proporciona, nos auxiliando a compreender melhor a dinâmica do universo, a compreendermos melhor a estrutura criada por Deus, o nosso Pai Criador, e desenvolvendo em nós não só um respeito mais abrangente, mas também uma postura mais equilibrada, uma forma de agir coerente com a compreensão, o entendimento que nos encontramos, né? Que começa, melhor dizendo, de acordo com o entendimento que vai se ampliando na nossa própria alma, no nosso mundo íntimo. Nós chegamos a estudar aqui, nas questões anteriores, falando para nós que tudo está em tudo, há um processo de interdependência desse universo infinito, né? Em que nós dependemos uns dos outros, e não é só criaturas dotadas de raciocínio, inteligência e sentimento, que somos nós que nos vemos aqui, por exemplo, os espíritos que aqui se encontram, não percebemos objetivamente, mas se fazem presentes aqui, existe uma interdependência entre nós, sem dúvida alguma, né? O que estamos utilizando hoje, na nossa vestimenta, alguém fez. Alguém veio de si, mesmo sendo remunerado, tem uma atividade, um comportamento, uma ação, melhor dizendo, da pessoa, que a remuneração não paga. Está presente na vestimenta nossa, né? Mostrando esse processo de interdependência. De uma forma mais objetiva, a própria alimentação, né? O próprio transporte utilizado por nós. Se for um veículo pessoal, da mesma forma, tem a participação de inúmeras pessoas. Às vezes o carro dá defeito, precisamos de alguém que nos auxilie a consertar ali um veículo, um defeito que aconteceu, um especialista tem um conhecimento ali, se capacitou para isso. Aí vai ser remunerado, sim, mas tem uma participação também ali, da mesma forma, que não há como a gente remunerar em se tratando da postura da pessoa, da criatura que ele se encontra. Então começamos a perceber isso com mais abrangência, de modo a podermos caminhar
com mais conhecimento de causa, né? Então falamos sobre seres orgânicos, seres inorgânicos, e falou-se também a respeito do princípio vital, que vai dar vitalidade aos corpos orgânicos, às estruturas orgânicas, das mais simples às mais complexas. E esse fluido vital, na realidade, ele é uma transformação do fluido cósmico universal. Ele vai estar estruturado numa outra forma de organização, mas a essência é a mesma, é o fluido cósmico universal, de forma a poder atender-nos dentro da questão da própria vida, da própria existência, que é necessária ao nosso processo de avançarmos na conquista dos valores transcendentes que começamos a compreender. E vamos entendendo também que ele não deixa de ser uma preparação para valores outros que vão surgindo, que vão se ampliando na nossa caminhada de aprendizado. E na sequência do nosso estudo, nós vamos entrar hoje num outro subido também muito significativo para a gente, tá? E diz respeito à questão da vida e a morte. A vida e a morte. E é interessante porque são dois pontos que sempre chamou a atenção do homem, desde lá da antiguidade. Filósofos e inúmeros filósofos sempre tentaram descer e apresentar algumas conceituações, algumas definições, explicações, tanto para a questão da vida, como também para a questão da morte. E mal que está presente na existência nossa de um modo muito marcante. A morte, por exemplo, a desencarnação. Hoje, com a doutrina espírita, a gente não utiliza o termo morte, porque dá a ideia, dá aquela impressão de que cessou tudo. Morreu, acabou. E na realidade, quando se fala desencarnação, nos dá uma ideia de continuidade. Por quê? Desencarnou, saiu da carne. Então, o que ele se encontrava dando vida, vitalidade, já não está mais presente. E vamos chegar e perceber claramente a questão do espírito, né? Somos espíritos na trajetória evolutiva. Tempos a tempos necessitamos de um corpo físico, de um corpo de carne, matéria mais densa para nos auxiliar na evolução. Mas quando se dá o que chamamos de morte, na realidade cessa a vida física. O espírito prossegue nessa trajetória de aprendizado. Já abordamos isso de alguma forma. Então nós vamos pedir ao Leonardo para ler para a gente, por gentileza, essas questões que abordam, né? Não são muitas questões, são duas apenas, com um comentário de Allan Kardec, que vai trazer algumas elucidações para nós a respeito da questão da vida e a morte, né? Por gentileza. O Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 4, do princípio vital. Item, a vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Item A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Questão 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E o comentário de Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa,
como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de aparelhos ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Muito bem, né? Então, gente, como estávamos falando anteriormente, são elucidações aparentemente simples, né? Porque ele utiliza até exemplos em termos de energia, aparelhos elétricos, para tentar mostrar para nós a questão da vida, a questão dessa vida física que nos encontramos, a vitalidade do corpo, né, que está aí em auxílio ao nosso processo evolutivo. Mas a gente vai perceber que, embora aparentemente simples, ele está procurando lá chamar a nossa atenção, a espiritualidade superior, para um movimento de fundamental importância na evolução dos seres, das criaturas, do espírito, que somos nós, com a trajetória fecunda de aprendizado. Então ele mostra claramente, né, a vida está aí, a questão do fluido vital está presente, mas chega um momento, chega um instante que se dá o processo da morte, da desencarnação. E ele até menciona, mas por que um acidente, que a lesão se dá no coração, leva a criatura à desencarnação de uma forma mais rápida do que outros órgãos, muitas vezes? Então ele mostra a importância desse órgão, mas ele não é o único órgão fundamental da estruturação do nosso corpo. Depende aí do contexto em que o acidente se dá. A criatura pode ser levada à desencarnação. Mas ele quer mostrar para a gente que nesse movimento existe toda uma diretriz, tá, dentro da programação, dentro da estruturação estabelecida pelo Criador, em que o movimento da vida vai se dar por um período, para atendermos no nosso processo de fixação de valores, em que a experiência que lata o ser, para que o entendimento se amplie, e a partir daí possamos nos movimentar com mais conhecimento de causa, com mais entendimento, levando a efeito todo um trabalho fecundo, não só em relação a nós próprios, em se tratando do desenvolvimento pessoal, mas também dentro desse processo em que se dá essa interdependência, um auxílio aos outros que se encontram dentro dessa mesma marcha evolutiva, dentro desse mesmo progresso que diz respeito a todos. E é muito interessante porque a sinalização da espiritualidade nesse sentido, muitas vezes a criatura pode avançar extraordinariamente, né? Ela foca a sua evolução e vai ali insistentemente. Mas muitas vezes, quando ela chega lá na frente, ela percebe que muitos ligados ao seu coração, de uma certa forma, ficaram para trás. E isso proporciona a ela um certo vazio, vamos colocar assim. E ela começa então a trabalhar em função daqueles que ficaram para trás. Porque ela se centrou muito em si própria e no processo evolutivo. Mostrando o quê? Que é importante que a gente caminhe uns com os outros nessa trajetória. Obviamente que depende do despertamento consciencial de cada um. E a gente vai entendendo a espiritualidade, né? Há momentos em que nos encontramos aqui no plano físico, mais à frente retornamos ao plano espiritual. De retorno ao plano espiritual, a gente começa a fazer como que uma avaliação, um levantamento do que nós trazemos das experiências passadas, sobretudo da última existência. Fazemos em cima disso uma programação,
E dentro dessa programação planejamos o retorno nosso à vida no plano físico, por um determinado período, de acordo com a necessidade que nós apresentamos. Faça essa programação. 70, 80, 100 anos, de acordo com as possibilidades e com as necessidades que nós apresentamos. E nos dirigimos para cá. Por exemplo, nós nos encontramos em frente do trabalho. Com certeza, alguns aqui no plano espiritual estão ou já com a programação estabelecida ou tentando organizar essa programação para retornarem, porque aqui é campo de fixação de valores no nosso processo de aprendizado. Então, retornamos à vida física, né? E essa vida dentro da programação tem um período. Agora, o que acontece? Vai depender muito da forma como nós aqui nos posicionamos, conduzimos a nossa vida, conduzimos a nossa existência. Um exemplo clássico que a gente traz ao falarmos do período de vida aqui no plano físico é a questão de André Luiz. A gente sabe, por elucidação que ele nos apresenta, que o retorno dele ao plano espiritual na sua última existência se deu cerca de 8 anos antes de uma programação estabelecida. Ele teria que ter permanecido mais 5 anos aqui. Esse fluido vital que está se falando, se referindo aqui, de uma certa forma, em função do comportamento, da sua ação, ele foi como que utilizado de uma forma errada. E a partir daí, começou a promover debilidades no seu organismo. E essas debilidades promoveram a desencarnação. Ele voltou a 8 anos antes, né? É interessante porque ele narra da gente, já tivemos a oportunidade de falar alguma coisa nesse sentido, ele era chamado de suicida, né? Suicida. Ele entendia por quê. Ele já tinha consciência que a morte dele tinha sido dada numa mesa de cirurgia. Aí depois que ele foi entender os abusos à mesa, promoveram ali como que distúrbio no seu organismo, promovendo a sua desencarnação na mesa de cirurgia. O objetivo qual que era? Conter ali o problema e dar uma diretriz, de forma a prolongar a vida, prolongar a existência. Então é um caso, uma situação apresentada, né, pelo André Luiz, e sem dúvida alguma a gente vai entender que muitos passamos por situações semelhantes a esta, em função de faltar compreensão, o esforço nosso, no sentido de um ajuste, de um equilíbrio, a compreensão, o entendimento vai se ampliando. Então pode acontecer o quê? A desencarnação antes do tempo, previsto e programado. Isso gera consequências, sem a menor sombra de dúvida. Ele mesmo mostra isso para nós. Existe um peso da intimidade do ser, da criatura. E é até interessante, vale a pena a gente relembrar isso, em alguns momentos, sobretudo no período inicial de adaptação à nova vida, à nova existência. Quando ele lembrava de uma forma muito tenaz da sua vida aqui no plano físico, dos familiares, voltava uma certa dor na região gástrica, onde que sofreu a cirurgia. Estou mostrando o quê? Ondas de teor vibracional mais acanhadas, promovendo o quê? A intensidade do problema, da dificuldade, que precisava ser redirecionada, né? Estou mostrando para nós alguns pontos importantes. Então ele passa para essa situação. Mas vamos entender também, são casos apresentados, mas vamos entender também que dependendo da forma como a gente conduz a vida, conduzimos a existência, estamos ali integrados num trabalho sincero, no campo da renovação e da mudança, pode acontecer o contrário. A vida, a programação, estava para 80 anos, por exemplo. Mas como a criatura está tão empenhada em um trabalho de transformação, de crescimento, a espiritualidade superior pode como avalizar, né, dado de acordo ele avalizando, a permanência dessa pessoa por mais 5 ou 10 anos aqui no plano físico, porque esses 5 ou 10 anos, na movimentação em que ela se encontra, proporcionará para ela um crescimento extraordinário. Muitos anos levariam numa nova existência para ela chegar na maturidade que ela apresenta e realizar um trabalho de profundidade com ela própria. Opa, o aproveitamento está bacana, perfeito. Então vamos promover a permanência desse espírito por mais um período aqui na Terra, porque vai ser importante para ele e também para aqueles que se encontram à sua volta. Então são pontos que a gente vai observando com a espiritualidade, de acordo com a necessidade e com a forma que nós vamos conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa existência. Porque o objetivo qual que é? É a transformação do espírito, o crescimento nosso. Há uma questão que no livro dos Espíritos, nós vamos estudar mais à frente, em que Allan Kardec pergunta a espiritualidade, né? Se no plano espiritual a gente pode avançar, crescer, apresentar mudanças,
na nossa estrutura íntima. Ele fala que sim, não fecha as portas. E as obras subsidiárias do Chico, por exemplo, André Luiz, né, sobretudo, mostra pra gente que sim, avanços significativos do espírito em plena atividade no mundo espiritual. As obras de André Luiz mostram isso para nós. É um crescimento dele na dinâmica de trabalho, na dinâmica de atividade. Mas eles falam o seguinte, respondendo à pergunta de Allan Kardec, os benfeitores falam o seguinte: sim, avançam, na reticidade pode avançar, mas a fixação efetiva dos valores dos princípios se dará numa nova experiência no plano físico. É aqui que nós fixamos os valores, é aqui que nós realmente implantamos em nós aquilo que diz respeito aos valores dos princípios transcendentes que estamos buscando. Aí a gente vai perceber, gente, interessante isso também, uma correlação muito profunda entre a terceira revelação, que é a doutrina espírita, e a segunda revelação, que são as orientações de Jesus, havendo também, apresentando também a ligação com a primeira revelação de Moisés aos homens. Mas vamos pegar aqui a questão de uma orientação de Jesus, que fala para a gente o seguinte, se dirigindo a Pedro, se dirigindo ali aos discípulos que estavam próximos, quando vem a sua orientação: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado também no céu. Céu nós vamos interpretar como sendo um plano espiritual, e a terra como sendo a outra nossa. Então, para que os valores reais possam se expressar no plano espiritual, é importante e necessário que tanto a ligação quanto o processo de desativação se dê em plena experiência aqui no plano físico, aqui no campo. Obviamente que na abordagem, na interpretação mais abrangente, nós entendemos que nos dois sentidos. Naquilo que estabelece promoção, fatores positivos de crescimento e transformação, como também aqui diz respeito à permanência do ser, da criatura, no plano mais acanhado em termos evolutivos. Por quê? Se eu der vazão às paixões aqui na Terra, essas paixões me acompanharão quando eu desencarnar. Porque a morte, a desencarnação, não opera mudanças da noite de uma hora para outra para o ser, na criatura. Então isso irá comigo. O que eu liguei aqui no campo da paixão permanecerá comigo e estará me posicionando nas regiões inferiores, em que as expressões das paixões, que mostram para a gente uma perturbação do ser da criatura, se expressam com muita intensidade, né? As regiões inferiores umbrais, que nos aguardam em função, né, do fato de nós estarmos invigilantes no campo da mudança e da transformação. Obviamente que a gente traz isso para poder entender o mecanismo, mas as orientações de Jesus é sempre do lado positivo, é promoção do ser, promoção da criatura. Para estarmos bem no retorno ao plano espiritual, é importante e necessário que estejamos bem em plena luta aqui no plano físico. E muitas vezes surgem dificuldades, muitas vezes surgem, entre aspas, problemas, porque quando ele fala do bem, não é situação exterior que estamos vivenciando, ele está falando do estado de alma. Porque a criatura às vezes está diante de conflitos na família, em que os familiares, de um modo geral, estão totalmente perturbados, cada um focando a si próprio, brigando, discutindo, porque quer fazer prevalecer ali o seu ponto de vista, o seu interesse. Em algumas oportunidades nas famílias isso acontece com muita intensidade, mas às vezes a pessoa que já tem um grau de espiritualidade não deixa de sofrer com a situação. Quer dizer, o filho brigando com o pai, né? Meu Deus, eu gostaria que a situação fosse outra. Mas esses espíritos, eles trazem problemas do passado, que precisam ser devidamente desativados. Por isso a convivência, por isso a aproximação no núcleo familiar. Então eles estão ali resolvendo o problema. As brigas, as discussões vão surgindo, né, de forma a estabelecer a positivação da convivência. Então aquela pessoa que está ali, às vezes a mãe ou o pai, né, dependendo da situação, acompanhando, mas já tem um certo grau de maturidade, ele vê, ele sofre. Mas interiormente, às vezes não sabe nem explicar. Ele sente uma paz, uma harmonia íntima, que, embora a dificuldade em torno, ele já conseguiu desenvolver isso em si próprio, né? E tenta contemporizar, ajudar, auxiliar, de alguma forma, de alguma maneira, porque às vezes a pessoa está bem dentro dessa programação que nós estávamos falando, né? Dessa nova vida, ele vem até mesmo com esse objetivo. Não, então vamos contemporizar o processo. Vamos acompanhar, tá? Para que realmente possa operar a mudança, operar ali a desativação do problema,
mas a pessoa já conseguiu um estado tal de alma em que ela caminha com segurança, com harmonia. Então esse ponto, gente, são esses valores que ela está conseguindo ligar em si própria, fixar em si própria pela experiência, que a conduzirá para o plano espiritual, para regiões melhores. Vamos pegar novamente o exemplo que André Luiz traz para nós, o nosso lar. Onde se encontrava a mãe dele? Em nosso lar? Não. Ela foi ao nosso lar, e de tempos a tempos, a gente entende isso, e foi ao nosso lar pedir a Clarencio, com o qual com certeza ela tinha uma relação de amizade, para socorrer André Luiz nos superiores. Ela se encontrava numa esfera superior ao nosso lar, porque é a alma que apresentava, melhor dizendo, uma estrutura tal que a conduziu para esse ambiente. E lá ela se movimentava. André Luiz, num momento em que ele adormece, descansa no plano espiritual, ele vai encontrar com ela numa região mais elevada, né? Mas mostrando que o estado de alma dela a conduziu para esse ambiente de condição melhor. E a gente vai observar, né? O relato não é um relato muito amplo, mas a gente percebe alguns apontamentos apresentados por André Luiz no coração dessa irmã, dessa companheira que era sua mãe, realmente movimentando um estado de alma, de espírito, que não estava presa às circunstâncias da vida física. Embora a gente vai perceber como a afetividade na convivência com as pessoas não deixa de haver sofrimentos, dor, pela postura, pelo comportamento da pessoa, da criatura, onde as pessoas se encontram. As mães, os pais, de modo geral, sabem que é isso, né? Ao lidar com um jovem, um adolescente, ou às vezes até com um filho já com uma relativa maturidade, muitas vezes surgem os embates, surgem os conflitos, que machucam o coração dos pais. Gostaria que o meu filho, meus filhos, né, ou às vezes um que é mais complexo na sua estrutura, não apresentasse esse comportamento, mas paciência, né? Vamos fazer o papel de pai, vamos procurar ajudar da forma que for possível. Mas a pessoa se prende, ela vê, acompanha, prossegue, ajuda, mas caminha com segurança. Então mostra o que? O estado de espírito da criatura. Ou seja, a forma de agir, de comportar, nos conduz automaticamente para esses ambientes onde os valores espirituais se expressam com mais propriedade. Então o processo da existência aqui no plano físico é importante para nós. Tá? E vamos perceber que tem um período, de acordo com a necessidade que nós apresentamos. 20, 40, 50, 80 anos. E obviamente que precisamos estar atentos para que o aproveitamento seja o melhor possível. André Luiz traz um comentário para nós, né, em umas obras muito interessantes, de alguns companheiros que, na encarnação que ele está acompanhando, eles receberam por parte da espiritualidade que acompanhava o caso, a classificação, a denominação de espíritos completistas. Ou seja, havia por parte desses companheiros um aproveitamento muito grande do processo encarnatório, né? Então souberam se posicionar diante de diversos acontecimentos, porque a vida, a existência no plano físico não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, ela é cheia de embates. Mas esses espíritos, esses companheiros, como que souberam se posicionar em diversos acontecimentos existenciais. E com isso, interiormente, eles alcançaram essa condição, espíritos completistas. E é interessante porque ele fala o seguinte, ó, quando alcança essa condição, eles têm toda a liberdade de escolher as próximas reencarnações. Toda a liberdade. Mas é um detalhe que o benfeitor falou para André Luiz. Normalmente, eles não escolhem uma encarnação com situações fáceis. Normalmente eles solicitam muitas bênçãos, um processo mais acirrado, porque eles sabem que nesse movimento, em que muitas vezes a coisa está mais fechada, mais constrangida, eles conseguem se movimentar com maior propriedade, numa ligação, numa identidade com os planos espirituais de maior elevação, né? São frutos de quê? De consciências amadurecidas. Então ele traz essa abertura para nós. Possa entender, né, o movimento da vida, da existência, que nos conduz à conquista de uma vida espiritual. Uma vida espiritual. Porque a pessoa está movimentando para lá e para cá, né, em plena atividade, se fizermos exames em termos físicos, médicos, perfeição. Nossa, não vi um corpo mais bem estruturado que esse. Mas a pessoa pode estar morta, vai entrar no outro nível de morte, que é uma espécie de morte espiritual.
A pessoa está num movimento de vida que realmente não é a vida em si, mas apenas atendendo às suas paixões, os seus interesses transitórios. Só estamos apenas abrindo aqui para a gente observar aqui a amplitude, né, do que está sendo apresentado. Enquanto que o outro encontra-se como caquético, todo ali, né, com problemas, com dificuldades, é uma criatura que apresenta um movimento de vida e abundante. O quê? O espírito está vigoroso dentro dessa movimentação que diz a respeito à elevação e transformação do ser da criatura. Então, quando o ser encontra-se com a relativa maturidade, normalmente ele pede que as lutas aqui no plano físico sejam lutas mais intensas. Outro exemplo disso que o André nos traz, quando ele mostra para nós lá o processo da Dona Laura, né, que iria retornar mais à frente, a mãe de Lises, o enfermeiro que auxiliou no retorno ao plano espiritual. Então, Dona Laura fala que ela estava se preparando para retornar aqui ao plano físico. E tem um momento lá que eles se reúnem no lar da Dona Laura, e nesse momento o ex-esposo, que seria também o futuro esposo dela, já reencarnado, ele vai como que se expressar, vai sair do corpo físico e se expressar junto a eles lá no plano espiritual, né? Então, no momento que ele estabelece lá um diálogo com eles, no núcleo familiar, ele pede a eles que nas preces solicitem a Deus que a vida, a nova encarnação dele, não seja uma reencarnação de facilidades. Que ele tenha as lutas, os embates necessários. Porque ele tinha consciência disso. E esses processos são importantes para nós que ainda temos dificuldades de nos movimentarmos com maior liberdade no campo de uma identificação com o Pai, com o Criador. Então, se der muita liberdade, a gente faz bobagem. Então, vamos manter a criatura como que cerceada. E a pessoa pede, não me dá muita liberdade, não. Porque muita liberdade ocorre o risco de fazer de forma errada, né? Então, é a visão do Espírito, tá, gente? Porque aqui, dependendo da situação, quando a gente está aqui, a gente até fala, mas eu não pedi isso, né? Tem, às vezes, até consciência de que pediu mais ou menos daquela forma. Então, são processos que a gente vai entendendo aí, que diz respeito, né, à movimentação do Espírito, quanto à questão da vida, a questão da morte, dentro de um ângulo de observação, né? Vamos lá, Léo, um ponto aí para nós. Onde foi que eu assinei, né, Márcio? Cadê o documento? Até a lista lá. O documento está na consciência, né? Como a espiritualidade explica que a lei divina está escrita na consciência de cada ser, necessariamente dentro de nossa consciência isso. E qualquer criatura com uma dose de boa vontade, uma reflexão sincera, compreende isso. Depois de um tempo, percebe que as dificuldades da vida, os sofrimentos, aquelas coisas que trouxeram limitação, estavam trazendo a chance de aproveitamento, né? A semente que não fica sob a terra e tem limitada, né, seu acesso até à luz solar, por exemplo, né, e sofre a pressão, a umidade ali dentro da terra, ela agradece depois pelo que passou, porque se transforma, pode se germinar, né? Para muitos isso parece só uma metáfora, né, assim, uma figura assim, para tranquilizar as pessoas no momento de sofrimento, mas quando se está passando por uma situação delicada, difícil, faz muito sentido. A gente lembra no livro Paulo Estevão, quando Gamaliel encontra um amigo que havia adquirido a Rancenias e estava sendo atendido por Pedro na casa do caminho, e Gamaliel não entendia como é que ele havia aceitado aquela proposta do caminho, né? Que é a proposta do conhecimento que Jesus trouxe, do Evangelho, e não era a vivência anterior daquele amigo dele. E a resposta do amigo é a seguinte: olha, você não está precisando de um Salvador. Simples assim. Aquele companheiro que passou por uma luta maior, que foi abandonado pela família, que viu todos os seus bens serem dilapidados, né, e ficar realmente na miséria, e além disso, com o adoecimento físico da Rancenias, esse companheiro era uma tábua de salvação, e foi para ele realmente sim. Reergueu não só fisicamente, como espiritualmente, porque ele pôde ser atendido à necessidade física dele, de alimento, de proteção, de cuidado das feridas, do atendimento, digamos, hoje a gente chamaria de atendimento médico, né? O atendimento físico, né, das necessidades dele,
mas também soergueu a alma, né? Atendeu a necessidade da alma, de coração. Então, como não reconhecer ali uma salvação, né? E ele dava essa notícia para o Gamaliel, pessoal, olha, no momento você tem tudo. Você tem família, você tem posse, você tem posição social, você tem facilidades na vida, você tem equilíbrio orgânico, físico, você está saudável. Você não sente necessidade de procurar um consolador ou um salvador, né? A grande proposta que a doutrina espírita vem trazendo, orientando, esclarecendo, trazendo informação para todos nós, é que a gente consiga fazer esse movimento sem precisar de nos aprofundar tanto no adoecimento, né? Principalmente no adoecimento moral. Tornarmos-nos cegos, moralmente, espiritualmente, para ir buscar a luz. A gente já pode fazer esse movimento antes. A gente está procurando realizar isso. E o tema da vida e da morte, ele nos toca muito nesse sentido, porque falar em morte é delicado para todo mundo. A grande questão é que o Espiritismo não consegue fugir desse assunto. Quando os nossos irmãos desencarnados vêm e se manifestam através de uma psicografia, quando temos notícia deles através de outros meios, os médios relatam a presença dos espíritos, como não associar essa ideia com isso? Não, são seres que são mortos, né? São fantasmas, são espectros, são... Aí culturalmente tem-se vários nomes, né? Mas como não se lembrar que são seres que estiveram na carne um dia, estiveram encarnados e agora não estão, né? O Espiritismo vai contribuindo para tornar isso um assunto mais saudável, um assunto tranquilo, né? As pessoas poderem estar numa casa espírita e ver os espíritos se manifestando e isso é tranquilo. O nosso irmão está psicografando, ninguém aqui se assustou e saiu correndo, tem um espírito psicografando, né? Mas a gente sabe que esse assunto é delicado, a gente sabe que esse assunto é difícil de ser tratado lá fora. Não é fácil tratar desse assunto. E esse é um dos grandes, digamos, uma das grandes contradições do ser humano, porque todos somos espíritos. Então nós temos dificuldade de falar de um assunto que é a nossa própria essência. Se a gente estivesse falando de um ser de outro planeta, de uma situação que não é a nossa realidade, é tudo bem, eu me assusto com isso. Mas como é que eu me assusto com algo que tem a ver comigo mesmo, que sou eu sou o espírito? Então eu falando aqui, vocês estão vendo o espírito se manifestar. Prazer, eu sou espírito. Então eu estou encarnado. Então assim, essa tranquilidade de lidar com o assunto, o Espiritismo vai ensinando pra gente. Não é fácil, é um tema delicado. Quando esse tema entra dentro do campo da obsessão, ele se torna mais delicado ainda pela influência que isso traz às nossas vidas. Então, pelas perturbações, pelos adoecimentos, pelas dificuldades que isso traz. Mas aprender a conviver com os espíritos e saber lidar com isso no dia a dia, por exemplo, dentro do campo da intuição, na grande maioria das vezes que recebemos aquela intuição, aquela percepção assim, são espíritos amigos nos auxiliando, né? Nos acompanhando. Então aí um processo mediúnico que todos têm. Todos somos médiuns nesse sentido, né? E o tema aqui, vida e morte, fala disso. Está se estudando aqui, de uma forma geral, todos os seres orgânicos. Então não é só morte no sentido do espírito, do ser humano. A desencarnação do ser humano também é. Mas está falando aqui da morte em geral, dos animais, das plantas, né? E fazendo a distinção, mais à frente vai ser feito com mais clareza essa distinção, na verdade aqui agora, quando fala do princípio vital, né? Dos seres que não têm vitalidade, que são os minerais, né? Eles não têm vitalidade, não são seres orgânicos. Os vegetais, as plantas, o ser humano são seres orgânicos, eles têm vitalidade. Então eles passam pelo processo de morte. O mineral não tem esse processo. O mineral não morre, né? As plantas, os animais, os seres humanos, sim. E quando se estuda isso, junto com esse capítulo, o livro A Gênese também é uma boa referência para se estudar esse tema. Principalmente no capítulo dos fluidos, né? Os milagres segundo o Evangelho e o capítulo fluidos. Porque Kardec vai detalhar muito mais os conceitos, aprofundar muito mais essa questão. Mas, nesse estudo, e junto com a Gênese e outros textos também da Revista Espírita, a gente vai conseguindo compreender um pouco melhor essas questões. Na época que Kardec escreveu esse texto, há mais de 150 anos, a medicina, a fisiologia estava se desenvolvendo ainda. Estava assim, se desenvolvendo muito, de vento em pouco, como se diz, né? Estava se descobrindo muitas coisas, muitos cientistas pesquisando, mas ainda eram ciências que estavam caminhando. Não tinha ainda grandes desenvolvimentos como tem hoje. Então, os apontamentos de Kardec aqui esclarecem muita coisa.
para se compreender que o princípio da vida é devido a um fluido, ou um princípio que se pode chamar fluido vital, princípio vital, e que ele tem como origem o fluido cósmico, o fluido universal, que é estudado por Kardec no item anterior aqui, né? No capítulo anterior. O espírito toma, então, desse fluido universal, o fluido cósmico, para daí organizar ou instituir o seu perispírito, que é aquele corpo fluídico que dá direcionamento a todas as ações do espírito. O espírito fazendo do perispírito esse elo de ligação, do espírito com a matéria. E ele toma desse mesmo fluido universal para formar, utilizando-se do princípio vital para dar vitalidade aos órgãos e ao seu próprio organismo. Por que isso é importante? Porque a morte ou o desencarne acontece quando há o esgotamento desse fluido. Então tem uma frase de Kardec num desses textos que ele fala assim: o desencarne acontece porque morrendo o corpo pelo esgotamento do fluido, esgotamento dos órgãos, o espírito então, a alma, se afasta do corpo, sai do corpo, e não o contrário. Porque sem esse entendimento, a gente poderia imaginar assim, que o espírito sai do corpo a hora que ele quiser e aí a pessoa desencarna. E não é dessa forma. A ligação entre o espírito e o corpo ela é de tal forma intensa e ela é de tal forma, molécula a molécula do perispírito, que ela é muito resistente, muito intensa. Né? E Kardec estuda no livro Céu e Inferno como são os processos de desencarne, né? Processos mais suaves, mais tranquilos, processos às vezes mais demorados, mais difíceis, né? De acordo com o estado moral da criatura e a situação da morte. Se for um processo de adoecimento, que houve o esgotamento natural dos órgãos, ou devido à velhice, ou se foram mortes violentas, né? Que houve a ruptura abrupta, né? Dessa ligação do corpo com o espírito. Para estudar isso, Kardec, no comentário da questão 70, de uma forma muito didática, né, ele traz conceitos a respeito do princípio vital, que é interessante que sejam estudados. Os espíritos trazem as definições e depois Kardec como que organiza aquilo para ficar mais claro para a gente, né? E aí ele fala que o organismo físico ele tem uma sequência dentro da decomposição natural que nós conhecemos, fisicamente conhecemos, observamos, né? Os componentes do corpo físico retomam a matéria do próprio planeta, né? Da estrutura física do planeta. Mas o princípio vital, ele retoma a fonte de origem, retorna a fonte de origem, que é o fluido universal, né? E uma outra questão, que é a quantidade do fluido, e aí Kardec trabalha na Gênesis também, a qualidade do fluido. Esse fluido é extremamente maleável, então ele é susceptível à ação do pensamento e à ação das características, dos caracteres morais do ser. Então, os fluidos bons, salutares, né? Os bons fluidos estão vinculados a espíritos mais elevados ou aquela capacidade da criatura de manter um padrão de vibração adequado para essa questão, que levaria a bons fluidos, né? E só para a gente concluir, a questão do fluido poder se esgotar, mas ele poder ser reposto por outros seres, né? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. É através desse ponto que a gente dá abertura para a compreensão do que acontece no passe magnético, né? Nessa transfusão, dessa transmissão de fluidos que pode ocorrer de uma pessoa a outra. Ele chega a dizer aqui que uma pessoa, um fluido prestes a se esgotar, pode ser reposto por outros, né? Fazendo com que a vida se prolongue mais tempo. Então a gente imagina que não pode acontecer dentro desse laboratório do mundo invisível, como diz Kardec, né? De tudo que pode se processar dentro dessa situação de refazimento, de sustentação, né? De reposição desses fluidos. A grande questão que fica para a gente o aspecto moral direciona imensamente os fluidos, conduzindo-os para um estado de melhor qualidade. Sem mais. Nós continuamos a pedir ao amparo superior para que o nosso trabalho prossiga. Vamos retomar aqui
a nossa análise singela em torno da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos no capítulo 6, culminando o estudo desta primeira epístola, e já avançamos aqui dos versículos de número 3 em diante, quando nós temos exortações e conselhos gerais da parte de Paulo para o seu filho do coração. Então temos aqui: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Você para por aqui, no versículo de número 5. Nós analisamos os primeiros momentos do capítulo 6 sobre o que deve um servo, o que deve fazer um servo do Senhor. Quando uma pessoa se converte ao ideal, porque o Senhor é a ideia que nos domina. Nós falamos nomes de pessoas, né? Podemos falar o nome de Jesus, podemos falar o nome de Deus, né? Segundo a crença que a criatura esposa, e ela vai falar assim: é o meu Senhor. Mas o verdadeiro Senhor dessa pessoa é o ideal que ela tem. E o ideal dela pode ser o materialismo. Ele pode falar o nome de Deus toda hora, mas ele segue a ambição por dominar a matéria. Então o Senhor dele não é Jesus, que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, porque ele faz questão de ter cada vez mais as coisas materiais. E ele segue esse objetivo. Ele faz qualquer coisa para atingir esse objetivo. Então ele tem um Senhor. O Senhor dele é aquele que domina o seu campo mental e o seu sentimento. Então por isso que o Paulo explica tão minuciosamente para Timóteo os movimentos que são pertinentes àqueles que elegeram o Cristo. Porque Jesus revelou a lei divina, a vontade divina. Então ele é o mediador, ele é o demiurgo. Uma vez o Chico salientou numa entrevista, que está entre o Criador, a criação e nós. Então o que nós aprendemos? Que mesmo estando debaixo de jugo, que foram os primeiros movimentos aqui do versículo 1, 2, até chegar no terceiro, os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores, porque é um campo de aprendizado que vai do rudimentar ao infinito. Então uma criatura, por exemplo, lá na retaguarda, isso é um tema até interessante para os dias de hoje, uma criatura lá na retaguarda que vê, que identifica uma árvore poderosa, que sente reverência pela majestade dessa árvore e passa a adorá-la, ele é primitivo, é legítimo. É legítimo. Quando ele vê uma tempestade e começa a adorar e a reverenciar o raio, o trovão, é legítimo. Porque são forças que estão muito acima do que ele é, de como ele se vê. Então ele reverencia. Esse é o Senhor dos primeiros tempos. A gente começa a descobrir Deus pelo poder do universo que começamos a identificar. Então é natural que comece adorando pedra, planta, animal, até o homem, na chamada idolatria. É natural. Só que chega uma fase em que a vida se torna mais essencial e caminhamos para o subjetivo. E aí vamos desarticulando o poder, porque começamos a descobrir que nós podemos dominar o meio, como o homem já fez, né? Até abusa, né? Então polui rio, corta tudo quanto é árvores, mesmo sem ter necessidade. Então não há um proveito, não há uma inteligência para lidar com as forças, com o meio. Então o homem domina. O homem muitas vezes caçou animais sem necessidade, simplesmente para matar e deixar lá apodrecendo. Caçou por um prazer extremamente brutal, mas por prazer. Como caçou outros homens, né? Não caçou
coisas da natureza? Caçou homens, escravizou seus semelhantes. E o aprendizado tem sido muito doloroso. E o homem vai mudando de concepção. Mas quando ele passa naturalmente pelas fases porque ele não tem mais que aquilo, é legítimo. E aí a gente lembra isso para demonstrar que numa sociedade como a nossa, que nesta semana está vivendo tanta agressão, a diversidade cultural religiosa, né? Médio morto, assassinado, uma criança apedrejada por ditos religiosos porque era do candomblé, e um branco mata negros numa igreja porque são negros, né? O ISIS no Oriente mata crianças cristãs porque são muçulmanos. Quando a gente observa o quadro, o cenário do mundo, a gente começa a refletir sobre isso. O quanto o homem está distanciado do arejamento, da compreensão de Deus e da pluralidade divina. Porque Deus não dá cópia. O Emmanuel escreveu isso através do Chico. E a gente está buscando entender que Deus não dá cópia. Cada um. Ninguém tem impressão digital idêntica, como ninguém tem onda mental idêntica. A ninguém. Nós temos aquelas que têm analogia. Elas se compensam de alguma forma. Mas não são idênticas. Não existe um ser humano igual ao outro no mundo. Existem pessoas que entendem as linguagens, as culturas, se aproximam, mas não tem. Então a gente nota que no plano das relações, as pessoas têm uma grande dificuldade de se aceitarem, porque na verdade elas querem enquadrar. A gente vive querendo enquadrar as pessoas. Nós temos um sistema, e ele é um sistema que ficou durante muitos séculos como correto, né? A Idade Média cristalizou que todo mundo tem que ser de um jeito. E ainda hoje, não importa se em linhas filosóficas, religiosas, políticas, querem uniformizar. Esse é o grande erro da humanidade. A gente vê isso nas menores questões, nas menores coisas. Outro dia a gente estava comentando de um episódio que vivemos em Londres, no seminário, uma companheira muito valorosa, diretora de um grupo espírita, que criou o filho dentro desse ambiente, e o filho tem um talento muito grande para estabelecer desenhos, criar figuras, quadrinhos, etc. E o menino estava usando essa coisa mais, vamos dizer, que muitos falam trash, né? Que é uma imagem assim de mortos que começam a se movimentar e assustar as pessoas e tal. E a mãe falou: meu filho está buscando esse umbral. E aí a gente conversando com o rapaz, a gente falou com ele assim: mas ensina espiritismo através disso? Porque é uma linguagem que o jovem hoje adora, né? Caveira, morto, etc. Então usa nos diálogos, nas ideias, as questões espíritas, mostrando o que o espiritismo ensina. Não são os mortos que ensinaram pra gente? Não são os espíritos que ensinaram pra gente? Então, já que você está evocando aí a imagem dos mortos, ensina o espiritismo um pouco aí. Os diálogos espíritas, você tem conhecimento. Ah, não assustou assim. Mas cada um usa o que tem, a linguagem apropriada a cada tempo, mas leva conteúdo. O importante é o conteúdo. Então, às vezes, a gente fica muito sistemático e esquece de ver a beleza das coisas, né? O evangélico tem o valor dele, se a gente souber apreciar, né? E tem também os problemas, como os espíritas têm os valores e os problemas o nosso movimento tem. Os católicos têm, os budistas têm, os ateus têm. Então, o homem é limitado enquanto intérprete do que é divino. O que nós podemos perder é o valor relativo de cada um. A gente não pode perder isso. Uma pessoa tem filhos, né? E cada filho, engraçado, tive 4 gestações, 4 filhos. Nenhuma gestação foi igual a outra e nenhum filho é igual a outro. E nunca vai ser. Não pode ser, porque Deus não dá cópia. Então nós temos que entender a diversidade que Deus criou no universo. Ultrapassando os limites do nosso orbe, aqueles, Camille Flammarion, por exemplo, ele vai visitar mundos siderais, desdobrado do corpo, porque era a tarefa dele, né? Descortinar os horizontes
do infinito. E aí, um determinado planeta que ele visitou, que você fala assim, meu Deus, isso é loucura. Não é loucura, não. Loucura é o pensamento pequeno. É aquilo que o homem alimenta. O homem acha que é só esse terrenozinho, e cultua isso e mata por isso. Esquece. Nós teve um período aí que se revelou que tinha descoberto aí um planeta que ele se constituía de um material que tem a natureza do diamante terreno. E para caber esse planeta precisava de uma caixa do tamanho do Sol. Então o homem mata por uma pedrinha assim. Mas tem uma que não cabe no Sol. Aí pelo infinito. E aí? Então a gente fica pensando na relatividade das coisas, né? E o Emmanuel sabiamente fala assim, oferece um prato de diamante para o cavalo. E ele ignora. Mas não mostra para ele um prato de milho não, que ele pula cerca. É relatividade. Então nós começamos a entender que o servo tem que estimar o seu senhor porque são etapas evolutivas. Então uma pessoa às vezes está num nível de entendimento, a pessoa fala assim, isso acontece muito entre os casais, né? A gente às vezes conversa muito com as pessoas por isso. A gente vê as pessoas, você é burro, você é uma anta, você parou no tempo. Como que uma esposa fala isso para o marido? Que amor que existe entre essas pessoas? Como que uma pessoa pode ser feliz recebendo bordoadas morais desse nível? Então a gente se pergunta, nós temos pais, a gente já, no atendimento fraterno a gente aprende muito, né? A gente já recebeu aqui uma moça que ela tinha um perfil do trauma e aquilo machuca o coração da gente. E a mãe falou para a filha assim, você nasceu indevidamente, porque até tentar te abortar eu tentei, mas você é tão ruim que você nasceu. Fala isso para a filha. A menina cresceu ouvindo isso. O pai era o amor da filha. Quando o pai morreu, ela teve que sair de casa para sobreviver. Para sobreviver. Então a gente pensa assim, a inimizade entre os espíritos chega a tal nível que uma mãe pega o filho achando que é um traste e joga no lixo. Como acontece por aí. São surtos morais que a reencarnação explica, mas não justifica. Então nós começamos a entender por que é que ele fala, olha, todo servo, ou seja, aquele que tem o plano relativo de entendimento das coisas, ele precisa obedecer ao ciclo de preparação dele para um outro ciclo. A gente não consegue dar saltos quânticos. Por isso que tem ligação, a gente tem que perguntar assim, maduramente, para o coração da gente, eu estou preparado para desvincular? Estou preparado para deixar? Ou eu vou fazer porcaria? Porque às vezes a porcaria que faz é tamanha que a gente não sabe quando é que essa pessoa vai poder recompor isso. Porque ela arrebentou. Não se corta onde se pode desapar. Ensina a obra de André Luiz. Não se corta. Agora a gente quer fazer segundo o desejo do momento, né? Porque é o do momento, porque amanhã pode ser outro. A pessoa hoje faz uma coisa, amanhã fala assim, não era aquilo. Mas agora está feito, estou danada. Pronto. E dando mesmo. Acumula isso. Síndrome de pânico. Está completamente exposta. Nervo exposto. Qualquer coisa dá choque. Quem já teve problema de reação? O que é isso? Então, a criatura precisa aprender a amadurecer conceitos e a esperar. A vida é muito sábia. A gente fala muito de Deus e o nosso Deus ainda é antropomórfico, porque a gente pensa em Deus jogando raio, jogando um pilim-pim-pim da Emília, né? Para mudar tudo. É muito mágico o nosso Deus. Esquecemos que Deus é a própria força da lei em movimento. Isso é Deus. A força da lei em movimento. Por isso que Jesus, quando pregaram na cruz, os príncipes dos sacerdotes, que eram os que nadavam por cima de todo mundo, né? Seriam os donos do poder hoje no mundo, olharam para ele assim, e aí? Você não é o Senhor, não é filho de Deus? Então, sai da cruz.
Desce daí. Mostra o poder dele, desce daí. Jesus só se compadeceu. Alguém duvida que Jesus podia desintegrar aquela cruz? Desaparecer com tudo quanto é chaga, machucado? Ora, para Jesus, que se materializava no outro lugar, porque não era a hora dele ser pego, não era a hora, não chegou o meu tempo, dizia ele. Para Jesus, que põe uma orelha de mal assim, ó, e ela voltava para o lugar, depois que Pedro dissipou, que multiplicava pães e peixes, que curava chagados, assim, passava uma salivazinha no olho assim, que vez? Árvore, repete a operação, que vez? Veja ao longe distintamente. Será que um camarada desse não podia descer da cruz? Agora, era descendo da cruz que ele ia revelar a lei de Deus? Ele ia derrogar, ele não? Descendo da cruz, ele estaria negando Deus, a sua vontade. Porque a vontade de Deus não é fenômeno externo, é transformação interna. Então o Espiritismo, dentro dessa linha, não se ocupa com fenômenos externos, se ocupa com a gravidade das transformações morais que interessam ao mundo. Porque materializar um espírito aqui, ó, se o espírito quisesse, estalar de dedo. Está cheio de gente aqui. Tira o fluido de todo mundo, materializa o espírito aqui no meio. Muita gente sai correndo. Mas este não é o objetivo. O espírito tem que materializar é o entendimento da lei. Este tem que ser materializado nas obras. Então, quando Jesus pacientemente, resignadamente, humildemente espera o desfecho de tudo, ele cumpre a lei e mostra o que cada um de nós tem que fazer diante dos deveres de cada dia. Eu vou cortar? Eu vou arrebentar? Eu vou sair? Não, eu vou cumprir. Então a gente tem que indagar por dentro. É momento? Eu dou conta? A pessoa dá conta? Porque a gente tem que pensar no conjunto. Será que se eu for, alivia ou pesa? Tem que pensar. Tem muitas senhoras que estão doidas para deixar os seus senhores. Tem muitos senhores que estão doidos para deixar suas senhoras. Mas tem que pensar no conjunto. Como ficarão as pessoas? Até ele, até ela, que me atormenta. Fica pior? Fica melhor? Tem que saber. Existem momentos, o Espiritismo não nega isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós vamos achar fundamentação para o divórcio. O Espiritismo não nega o divórcio. Ele pondera, mas não nega. Porque o Livro dos Espíritos diz assim: Deus não criou ninguém para ser escravizado. Está lá. Está falando disso, das relações sociais. Mas, será que é uma escravidão? Ou é um capricho da mente da pessoa, que não quer suportar mesmo uma dica de nada? Porque para um filho, a mãe esquece tudo. Aí o Chico sabiamente virou para uma senhora amiga dele, que estava assim com muito pouca paciência para com o esposo, virou para ela e falou assim: adota ele por filho. O mais velho. Ele deu a dica, porque a mãe faz qualquer coisa pelo seu filho. Se ela está trabalhando amor e sublimação de potenciais, ele deu a dica certa. Ou não? Depende da ótica? Sim. Para o imediatista, para o hedonista, ele quer o prazer. Então, é um carro sem freio. Quem segura? A adversidade. Só ela. Quando ele bater no morro, aí ele vai fazer uma reflexão. Então, esse aprende pelo efeito. Mas existem pessoas que podem refletir sem as trombadas. Então, ela aproveita. Ela vai fazendo. Então, a questão do jugo. Estimem a seus senhores. Estimem. Estimar. Esta palavra muda tudo. Você tem estima pelo que você faz?
Você tem estima pela sua casa? Você tem estima pelo seu trabalho? Então você nunca vai amaldiçoar. Porque o nosso mal hoje é amaldiçoar tudo. A gente amaldiçoa tudo, não gosta de nada. Mas também não quer ficar sem as coisas. Então eu vou tirar de você. Não, é meu. Mas você não gosta. A gente perguntou isso para uma pessoa. Você quer dar o seu marido para outra pessoa, já que ele é capaz, tonto, imbecil, parece que está morto? Você quer outra, né? Vai arrumar uma boa para cuidar dele. Não, ele é meu. Então por que você está desprezando, né? Não pode fazer isso, não. Então nós temos um grande problema, uma grande incoerência, que é não estimar as coisas, as pessoas. Então a gente tem que aprender a desenvolver essa estima para que a nossa vida tenha outra dinâmica. E aqueles que já estão na mesma linha, como nós lembramos aqui na semana passada, por serem irmãos, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então se a gente não cuida do jardim, ele perece. Ele perece. O jardim pede cuidado todo dia. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que saber, faz parte dessa estima, né? A gente zela, a gente investe. E é isso. Quem não investe não tem. É da lei divina, a cada um segundo as próprias obras. Então é da lei. Ninguém consegue fugir da lei. Plantou, colhe. Não plantou, não colhe. Aí fica na seca, né? As vacas magras. Mas, na sequência, ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e aí a gente tem que entender uma coisa. Os homens vivem de referência. Nós todos temos padrões estabelecidos por referenciais. Então a gente viu a árvore lá atrás, viu a pedra poderosa, viu a água brotando, viu o céu, viu o trovão, reverenciou, teve medo. Passou o tempo, nós começamos a ver pessoas que se destacaram, se tornaram líderes, seguimos e reverenciamos. Durante muito tempo, até hoje, sempre existiram os chamados generais ou os comandantes, né? E é um estudo interessante a lealdade dos soldados a seus generais. A relação de um general com seus soldados é algo para se estudar no tempo. Porque existiram grandes generais na história da humanidade e esses generais se tornaram como que patriarcas desses soldados. A gente tem notícia espiritual de elementos que compuseram essas corporações que esperam pelo comando daquele líder no tempo. Às vezes os espíritos ficam atormentados por causa de crimes, né, mortes, ficam perturbados no além, às vezes não reencarnam, eles ficam com a memória do líder. Às vezes o líder reencarna. Quando o líder reencarna e eles conseguem sentir a vibração do líder naquela pessoa, eles grudam na pessoa. Já apareceu gente no meio espírita, né? Aí é o efeito das mediunidades, das percepções. Já apareceram líderes que atrás deles tinham legiões. O Arnaldo não está aqui para contar para a gente, o Arnaldo foi general muitas vezes. O Chico revelou para ele inúmeras vidas em que ele foi general. Carnificina pura. Foi por isso que o Emmanuel um dia falou para ele assim: a voz que comandou a morte de milhares e milhares de pessoas deve hoje estar a serviço do esclarecimento e do resgate delas. E ele doutrinou o espírito, orientou o espírito a vida inteira, mais de 60 anos. E ele fez dessa tarefa a tarefa da vida dele. Porque o Emmanuel, através de Chico Xavier, orientou ele para fazer isso. Mas era impressionante o magnetismo do Arnaldo. Nós tivemos um evento um dia, há muitos anos, que era uma palestra do Divaldo, na Serraria Souza Pinto, e a gente estava sentado na segunda fileira, o Honório estava abrindo o evento lá com o Divaldo sentou na primeira fileira, à frente do Arnaldo. Ele não viu que o Arnaldo Rocha estava atrás, porque eles se conhecem de muitos anos. O Arnaldo foi o primeiro a trazer o Divaldo para conhecer o Chico.
O Divaldo estava sentado assim, de repente o Divaldo só fez assim. Olhou para trás. Viu para Arnaldo, pegou na mão dele e falou assim: que magnetismo. Ele sentiu o magnetismo do Arnaldo. Ele não tinha visto que era Arnaldo. Ele só foi conferir quem era. E só falou assim: que magnetismo. Porque era magnetismo de líder. E são estes que colocam um monte de gente para frente. Então, tudo é aproveitado. Nada se perde. O talento de uma pessoa é convertido depois. Tem muita gente que fica pensando assim: e esses maldosos que lideraram? Fica pensando no Hitler mesmo. Vocês já pensaram? Difícil para a Terra. Segundo se percebe, muito difícil um elemento desse para a Terra. Ele vai para o planeta mais atrasado, pelo que ele instaurou aqui. Mas na hora que ele surgir lá como liderança, nossa, ele vai tirar muita gente da primitividade. Porque a força que ele leva, o arrependimento, a dor que ele leva no espírito, faz com que ele positive essa força. E aí ninguém segura. Vai ele dar a volta por cima, ajudando uma humanidade que não é aquela que ele atrapalhou, não custa. Daí a pouco está voltando para o ambiente, com o laurel de mérito. Porque sofreu conduzindo um pouco, tirando eles da primitividade, levando eles para o conhecimento, para uma nova fase, que é dos conflitos da prova expiação. Então a gente fica a pensar sobre isso. Se nós temos as referências no mundo, nós tivemos várias. Dentre elas, todos os avatares iluminados que mudaram a história da humanidade. Todos trabalhando para Deus. Mas tivemos um irrepreensível. Por que irrepreensível? Basta estudar a sua doutrina moral. Não há outra mais elevada no mundo até hoje. Por isso os espíritos a adotam. Por isso, não há outra mais elevada. O evangelho que Jesus ensina é impecável em termos de amor a Deus e aos semelhantes. Resumindo, todos os mandamentos que existiam no mundo judaico, ou herança dos hebreus, do povo hebreu. E aí nós vamos entender que essa referência estabeleceu no mundo uma espécie de consciência universal. Consciência universal. Essa consciência universal da erradicação do mal e da priorização do bem, que vem pelo amor, é que faz a diferença, que separa os bodes das ovelhas, o joio do trigo. O Paulo entendeu isso. Ele, como judeu, conhecedor, exegeta da lei antiga. Não é qualquer um que está falando isso aqui, não. É uma autoridade daquele universo de herança judaica. O doutor da lei afirma que se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, e aí entra outro componente. Toda a doutrina de Jesus tem um movimento, o da compaixão, da piedade. Por quê? Porque se você não se sensibilizar diante do seu semelhante, você não faz nada por ele. A parábola que mostra isso, que foi contada por Jesus, é a do bom samaritano. Qual que é o verbo que muda a história que foi contada por ele? Passou o sacerdote, indiferente. Passou o levita, conheciam a lei, indiferente. Ao homem semi-morto, caído ali, assaltado por malfeitores. Mas vem alguém considerado de má vida, um samaritano, que não combinava com aquelas tribos, considerado de má vida, que perverteu a religião, é esse que passa lá. Quando ele desce, ele se apieda, se compadece. Aí ele desce do cavalo, pega os recursos que tem, pensa as feridas daquele homem, observa que não é suficiente, põe ele no lombo do animal, vai a pé, puxando o bichinho, e leva ele na travessia até uma estalagem. Paga e avisa, se gastar mais na volta, assim.
É uma história contada por Jesus. Então o indivíduo tem que desativar a dureza do coração, porque do contrário ele não enxerga o outro. Na doutrina do Erich Fromm, ele ensina que respeito é ver o outro. Agora não existe respeito se não tiver piedade. Então tem gente que faz esse negócio de piedade, dozinha. Dozinha medíocre, né? Porque é que nem bonitinho, né? Bonitinho veio mais de segundo pouco. Então o Chico falava o seguinte: bonzinho é medíocre, tem que ser bom. O Chico falou isso um dia. Bonzinho não. O indivíduo tem que ser bom. Porque ou é sim ou é não. Não tem meio termo, né? O filho do máximo gosta de hino. Não chama de menininho e vai, não. Ele não gosta. Tem que ser menino. Então meninão. Ele gosta. Porque deteriora. Então a gente tem que ser bom. Então apiedou-se, compadeceu-se. Significa o quê? Desarticulou o interesse pessoal. Gente, isso é um segredo da vida. Se em toda situação difícil da nossa existência, causada ou sugerida por alguém, ou por fatos que alguém gerou, a gente olhasse e falasse assim: eu estou sentindo compaixão pelo indivíduo que fez isso. Acabou. Ódio não existiria. Represália? E olha como é lógico o que ele coloca. Se ele abordou o que Jesus viveu, o que se fundamentou na piedade, porque Jesus veio ao mundo por piedade. Mas não é dozinho, não. Porque ele nos enxergou. A piedade nos deixa enxergar o outro na luta dele. Aí ele veio ter conosco. Mas ele fala assim: e se a doutrina que ensina não é conforme as palavras de Jesus, e não é segunda piedade, a doutrina que é segunda piedade, é soberbo. Por que ele fala que é soberbo? E nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Por que ele falou isso? Porque foi orgulho. É soberbo. O que dá soberbo na pessoa? Orgulho. O que desativa o orgulho? Piedade. Compaixão. Porque a pessoa sai do seu trono, do seu império pessoal, enxerga o outro na luta dele. Mesmo tentando sobreviver dando pancada. Porque às vezes é isso. Por que você me bate? Você sabe que eu gosto de você. Chamando a atenção. Chamando a atenção. Tá carente. Às vezes o animal faz isso, né? Outro dia eu vi um vídeo que eu até postei, achei interessante. O vídeo, na verdade, era um animalzinho que o pai leva pra filha. Mas ela chega como uma irmãzinha. E aí aquela festa, né? Quando o bichinho requisita atenção e ninguém quer dar, aí todo mundo toca, chuta, toca, isola. Até um dia que ele pega a boneca, que era o ursinho, né? Põe no carro, leva embora, joga longe. Aí o cachorro vai buscar. Era menina. É chocante o vídeo. Mas a humanidade está melhorando. Para mostrar pra gente que a gente não pode fazer isso com os nossos irmãos menores. O Emmanuel nos ensinou isso. São nossos irmãos menores. Joga a boneca, o cachorro vai, o pai pega o carro e vai embora. Aí na hora que a gente pensa que ele largou a menina para trás, era o cachorro olhando ele embora. Abandonou o pobrezinho. Então, nós fazemos isso dentro de casa, com as pessoas. A gente faz isso. Porque não está dentro da minha conveniência. Eu dou coisa, xingo, não dou tempo. Quantos filhos sofrem isso? Não é? De lá os animais. Então, nós precisamos ter piedade. O amor da mãe faz com que ela seja piedosa por natureza. Porque ela vê o filho, ela dói nela. Aí ela vai lá e sopra. O sopro dela é um passe perfeito. Dissolve aquelas energias que concentraram ali, né? As mães antigamente sopravam a gente. Mãe, tá doendo. Já que a gente até inventava dor, a mãe soprava. Porque é um mecanismo divino de auxílio, né? O amor
ele sopra para todo lado, né? O espírito é definido como o vento, pneuma, né? Allan Kardec vai estudar isso. O espírito sopra onde quer, não sabes de onde ele vem e para onde ele vai. É bonito isso. E o amor é assim, né? Quando ele existe, não tem dimensão. Então a gente analisa essa questão de deformar, porque o indivíduo, quando ele é soberbo, ele adotou o orgulho. Ele é Deus. Ele cristalizou a mente, então ele não colhe mais da divindade. Basta ele. Então ele é soberbo. Ele não sabe nada, mas ele delira acerca de questões e contendas de palavras. Como a gente vê isso por aí? Até dentro da religião. Está cheio de verbo louco que não tem fundamento nenhum. Justificando o injustificável, que é a ausência de amor. Das quais nascem invejas. Porque aí vem a competição, né? De um orgulhoso com o outro, de um vaidoso com o outro. Vem as competições. A inveja. Porfias. Que campeonato. Disputando o que mesmo, irmão? O que você está disputando? Que Deus fala através de você? Amém. Vai com ele. Não é não? Vai atropelar por quê? Blasfêmias. Porque cria muita situação de mentira, falsa, ruins suspeitas. Então, quando uma pessoa quer ser maior que a outra, ela começa a denegrir, né? O fulano tem este defeito, tem aquele defeito, tem aquele defeito. Porque ela, na verdade, está querendo se afirmar. Ela está querendo ser superior. Qual que é a forma? A dos obsessores. Eles chegam numa reunião e falam assim: você não presta, você é um canalha, cachorro. Mas, na verdade, no fundo, ele está chateado com o indivíduo porque desprestigiou ele, né? Em algum momento da existência ou das vidas, houve um desprestígio. Aí a pessoa bate. É uma defesa caprichosa, né? Personalista. E vai continuar. Contendas de homens corruptos de entendimento. Porque não há entendimento. Há jogo. Jogo de poder, de vaidade, de arrogância. E privados da verdade. Porque eles falam mentira. Isso aqui combina com o versículo, o capítulo que está no... Esqueci aqui o versículo. No capítulo 8 de João, nós vamos ver ele falando sobre o diabo. E ele fala assim, tudo que ele profere é mentira. O diabo é o personalismo. É quando nós nos achamos mais que Deus e queremos fazer por nossa conta. É o diabo. Ele é aquele que divorcia, né? Que está contra. Contra o quê? A verdade divina. Então eles são corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos pais. Então fez dela um negócio. Conspurcou o princípio da vida. Que era para a vida, fizeram dela para a morte. Como diz o Evangelho. E é isso. Então aqui nós conseguimos compreender a sequência lógica do raciocínio de Paulo para que a gente possa trabalhar, nos sensibilizar para ver o outro, entender a luta do outro. Às vezes uma pessoa atormenta a vida do semelhante, mas é porque ela ainda não consegue ficar com as próprias pernas. Então ela transfere. O que a pessoa está fazendo? Está compreendendo, apiedou-se. Piada-te. Isso dinamiza a evolução. Quem quer ter amor tem que começar pela piedade. Ou seja, desarticular a rigidez. Desarticulou a rigidez, flexionou. Flexionou a serviço, está no serviço. Aí a gente lembra dos Hebreus. Coloca o lubrificante na serviço. Que se ela enrijecer, é soberba. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Pois bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as partes gravadas. Revisões imprescindíveis. Meus irmãos, Jesus, o Senhor e Mestre, nos abençoe nesse afã de servir ao Pai pelo Evangelho Redentor. A transição planetária
nos obriga a revisões periódicas, sendo que a ordem das coisas não passaria de maquiagem periférica e, por isso mesmo, indigna de um tempo novo, o da regeneração. Na ribalta terrena, os assaltos morais respondem pelo clima dos resgates, fundamentando, até pelos horrores de crimes e violências, a noção da justiça por fiel da balança evolutiva, invocando o princípio elementar da ideia de Deus, o Criador e Pai. Os corpos são vestes, e as vestes vêm sendo castigadas pelos sistemas ainda grosseiros de existência humana. Porém, foi o grande convertido de Damasco, já a serviço do Cristo, quem salientou em sublime compreensão desse processo de desgaste. Enquanto o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia por dia. Também julgamos aqui no além que homens e mulheres já somam na história humana valores e experiências que, se observados e sentidos com gravidade, poderiam apresentar melhor nível de comportamento no trato com os semelhantes e mesmo com a matéria, que se lhes torna o fomento dos bens e ambições nas sociedades organizadas do mundo. Se na generalidade humana os nossos raciocínios se justificam, com mais razão no meio espírita, que nos congrega esforços e incursões intelecto-morais, invariavelmente regidos, esses movimentos ditos de espiritualidade, pelo conteúdo das obras de Allan Kardec e tendo por meta suprema a moral evangélica de Jesus Cristo. É que também em nosso meio, entre espíritos e ensinos de natureza superior, os encarnados teimam não rever, mas reprisar integralmente as fórmulas da política que se valeu da religião para mais fartamente dominar, ensejando-lhes a ilusão do poder quando, já bem formados, olvidam a relatividade de tudo na Terra, por efeito da origem do espírito e da matéria, Deus. As forças do período terreno trazem à tona o histórico das experiências humanas em milênios de investimentos, definindo o revolver das camadas vibracionais acumuladas desde eras remotas e obrigando, sem que a maioria dos encarnados possa entender ou explicar, cada individualidade a se rever e ser tentada segundo suas próprias concupiscências, ou seja, segundo suas tendências e aquisições ainda sombrias e viciosas, adquiridas nas muitas reencarnações palmilhadas do tempo. Pessoas se revisam e suas instituições igualmente. O que existe hoje não é modelo para o que há de vir. De tudo o que exigimos, mesmo em termos religiosos, será revisado por força do progresso e servirá apenas de degrau inferior para que outro, mais formoso e mais digno do Criador, de seu Cristo, possa ser base de apoio aos mais evolvidos e mais bem preparados, que chegarão e assumirão o comando das transformações morais do orbe. Salientamos aqui, com nossas observações, a natureza insossa e incoerente do que se faz no mundo em termos políticos e religiosos. Enquanto os sistemas são colocados acima das necessidades e sentimentos das pessoas, a loucura, as fobias e os crimes graçam por efeito da materialização das revelações divinas. O amor, que nada tem a ver com o interesse pessoal ou egoístico, é a genuína religiosidade. E não por acaso o Espiritismo fez da caridade a sua bandeira, porque a salvação do mundo há de se dar pela aplicação real do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Carlos Jordão da Silva.